Nós iniciamos o nosso estudo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, o nosso estudo de hoje, né, agora com uma outra temática, é o cristão e a vontade de Deus. Então, nós tivemos aí uma série de estudos sobre os heróis da fé, e semana passada sobre o apóstolo Paulo. Então, hoje a nossa temática é pensarmos um pouco, né, sobre a vontade de Deus em relação à nossa vida. Mas antes, né, nós vamos ouvir a música Vim para Adorar-te. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na Muito bem. Então, como falamos no início, né, a temática para o nosso estudo de hoje é o cristão
e a vontade de Deus. Quando nós pensamos nas coisas que acontecem em nossa vida, da forma como elas acontecem, nós nos fazemos muitas perguntas, né? E ficamos questionando muitas vezes o porquê de as coisas acontecerem. Mas, quando nós olhamos para aquilo que Deus quer de nós, para aquilo que Deus planejou para nós, nós vamos descobrindo que, na verdade, Deus tem um plano para todos nós. E o estudo de hoje, ele tem exatamente esse propósito de nós refletirmos um pouco de como esse plano de Deus acontece em relação a nós, ou melhor, em relação a todos. E eu elaborei aqui o nosso estudo em forma de algumas perguntas. Tá? Então, vamos tentar responder essas perguntas, sempre baseado em alguns versículos bíblicos. Tá? Então, a pergunta e depois alguns versículos bíblicos que vão nos fazer pensar ou trazer alguma reflexão sobre isso. Como podemos estar seguros de que Deus tem um plano para a nossa vida? Como acontece isso? O que a Bíblia nos fala sobre esse plano de Deus em relação à nossa vida? Lá no Salmo 24:1, diz: ao Senhor pertencem o mundo e tudo o que nele existe. A terra e todos os seres vivos que nela vivem são dele. Esse salmo, né, e assim como um outro texto que vamos ler depois, ele nos mostra como Deus criou todas as coisas e como nós nos encaixamos nesse plano. Então, quando Deus cria o mundo, já está no plano dele tudo aquilo que nós temos. Então, a Deus pertence o mundo e tudo o que nele existe. A criação, ela é obra de Deus. Então, está no plano de Deus também nós termos acesso a essa criação e tudo o que essa criação significa para nós. Então, através da criação, que tudo é de Deus, nós desfrutamos daquilo que nós temos no nosso dia a dia, seja de forma material, seja de forma espiritual, emocional, enfim. Então, Deus, quando ele cria o mundo, ele cria tudo de forma perfeita e para todos. E ele é o Senhor de tudo. E lá em Romanos 11:36, né, nós temos a continuação disso, quando Paulo escreve aos Romanos, e ele diz: pois todas as coisas foram criadas por ele, e tudo existe por meio dele e para ele. Glória a Deus para sempre. Amém. É interessante, né, o que Paulo escreve aqui. Ele diz primeiro que as coisas foram feitas por ele e tudo existe por meio dele e para ele. Então, na verdade, a obra da criação, ela é, sim, para nós também desfrutarmos, obviamente, mas ela é, acima de tudo, uma representação máxima da glória de Deus, o poder de Deus. Quando nós lemos lá no Gênesis sobre a criação, nós vamos ver que ali se diz que as palavras foram criadas pela palavra, pelo poder. Quando Deus diz, haja luz e houve luz. Então, ele faz as coisas a partir do poder dele. E mostra, a partir de toda essa criação, né, todo o seu poder e também toda a sua glória. E, por outro lado, lá no Salmo 25, 8-10, diz: o Senhor é justo e bom, e por isso mostra aos pecadores o caminho que devem seguir. Deus guia os humildes no caminho certo, eles ensina a sua vontade. Ele é fiel e com amor guia todos os que são fiéis à sua aliança e que obedecem aos seus mandamentos. Se por um lado nós vemos que toda a criação é para a glória de Deus, por outro lado também diz que Deus nos mostra o caminho em que nós devemos seguir. E quando nós lembramos, né, ali a trajetória do povo de Deus pelo deserto, Deus lhes dá os mandamentos, Deus lhe dá a sua lei para que eles trilhem o caminho certo, trilhem o caminho correto.
porque ali, exatamente nos mandamentos, nós temos a vontade de Deus expressa. Então, nessa expressão da sua vontade, ele está dando ao seu povo, está dando a nós, justamente um caminho a seguir. E eu costumo dizer, né, quando eu falo dos 10 mandamentos, que quando Deus dá os mandamentos, é como se ele dissesse, olha, andem por essa trilha aqui, ou por esse caminho aqui. Que esse é um caminho asfaltado, podíamos dizer assim, um caminho bom, um caminho sem obstáculos. Fora desse caminho, Deus diz, vocês vão encontrar dificuldade. Vocês vão ter um caminho cheio de pedras, cheio de buracos, com muitos obstáculos e com muitas dificuldades. Por isso, né, lá no final do Salmo, ele diz, ele é fiel e com amor guia todos os que são fiéis à sua aliança e que obedecem aos seus mandamentos. Então, se por um lado Deus nos dá a lei e mostra qual é a sua vontade, diz também que ele é fiel. Ele é justamente fiel em guiar a todos aqueles que de fato querem ser guiados por ele. Quem não quer ser guiado, né, Deus dá a liberdade também de seguir os seus próprios caminhos. Mas ele é fiel e com amor guia todos os que são fiéis à sua aliança e que obedecem aos seus mandamentos. Então, aqueles que se submetem a Deus, eles também são abençoados por isso. Então, a vontade de Deus, né, quando nós olhamos aqui, ela também é de que nós sigamos o seu caminho ou sigamos os seus mandamentos. E, por outro lado, também, né, Deus nos promete a recompensa, né, porque ele é fiel. Se ele prometeu, ele é fiel em suas promessas, ele cumpre as suas promessas. Essa, então, foi a primeira questão. A segunda questão, a segunda pergunta, né, que nós temos aqui, qual a vontade de Deus para com todas as pessoas? Agora nós olhamos para o mundo como um todo. Antes olhamos, né, principalmente na obra da criação de Deus. Em relação ao mundo, né, e aí nós precisamos sempre ter em mente, e desde a criação, quando o homem, por causa do pecado, se afasta, né, Deus faz de tudo para chamar a humanidade de volta para ele. E Deus é fiel, né, como nós vimos anteriormente, em todas as suas promessas. Por isso, lá em 2 Pedro 3,9, diz, o Senhor não demora a fazer o que prometeu, como alguns pensam. Pelo contrário, ele tem paciência com vocês, porque não quer que ninguém seja destruído, mas deseja que todos se arrependam dos seus pecados. Lá nós vimos, primeiro, que Deus mostra a sua vontade. Aqui, por outro lado, em relação ao mundo que Deus quer, diz que todos o conheçam, que ninguém seja destruído, ou que ninguém seja castigado, que ninguém seja condenado, né? É uma outra linguagem, até fala inclusive nisso, né? E diz mais, né? Ele tem paciência com vocês, porque não quer que ninguém seja destruído. Qual é a vontade de Deus, então? A vontade de Deus, primeira, é que todos o conheçam e todos sejam salvos. Essa é a vontade de Deus. Claro, aí nós podemos perguntar, por que nem todos se salvam, obviamente, né? Quem se salva é aquele que de fato crê em Jesus Cristo como o seu Salvador. Mas deseja que todos se arrependam dos seus pecados. Então, essa parte final desse versículo aqui de 2 Pedro 3,9, ela está linkada, né, àquela parte anterior ali, quando fala dos mandamentos, quando fala da vontade. Quando diz que Deus exige que todos se arrependam, né, porque o arrependimento, podemos dizer assim, que ele é um pré-requisito nessa questão da fé. Então, diz, não adianta alguém dizer que crê ou que tem fé, mas se não há arrependimento, o arrependimento está intimamente ligado à questão da própria fé. Talvez, né, para o cristão, né, diariamente ele vive
uma vida de arrependimento e fé, fé, arrependimento, né? Ela é uma constante na vida das pessoas. E ainda, né, em relação a essa questão lá em 1 Timóteo 3,4, diz, ele quer que todos sejam salvos e venham a conhecer a verdade, né? Reforçando o que diz o versículo anterior. Né? Ele quer que todos sejam salvos e venham a conhecer a verdade. E lá em João 3,16, né, um versículo que é muito usado e muito conhecido também, né? Porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Então, aqui está a chave. Né? João 3,16 é a chave justamente para toda essa questão da salvação. Que nós vemos desde o princípio, né? Quando o homem se afasta por causa da queda, né? Por causa da desobediência, Deus intervém e Deus, vamos dizer assim, ele elabora um plano para que a humanidade tenha salvação. E essa salvação é através do seu próprio Filho, né? Que a gente lembra, né? Sempre de novo, né? Na Páscoa, enfim, né? Quando vemos o sofrimento, a paixão de Cristo e depois a sua ressurreição. Porque Deus ama o mundo, né? Ele ama independente de quem nós somos. E é interessante isso também, né? Às vezes, quando nós olhamos do nosso ponto de vista, né? Do ponto de vista humano, nós não conseguimos amar a todas as pessoas da mesma forma. Nós, obviamente, temos nossas preferências, temos nossa forma de encarar as coisas, mas Deus não. Diz, ele amou tanto o mundo, tanto, né? Independe de quem é a pessoa, ele ama, simplesmente ama, para que todo aquele que nele crê não morra. Então, o meio aqui, né, está exatamente na fé, para que todo aquele que nele crer não morra, né? Que fala da morte eterna. Então, a chave é a fé. Se a pessoa crer, é isso que, de fato, vai salvá-la, certo? Claro que depois nós vamos ver, tá, mas a gente, depois que crê, não precisa fazer nada, enfim, né? A questão das obras, né? Mas o texto aqui de João 3,16 diz exatamente isso. É através da fé que nós nos apossamos, que nós nos tornamos donos daquilo que Deus fez por todos nós. E lá em Efésios 2,10, né? Pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus, ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que ele já havia preparado para nós. Aqui, então, né, justamente tem essa segunda parte, né? Por um lado, ali em João 3,16 diz que nós somos salvos pela fé. É pela fé que a gente se apossa, né? Que a gente se torna dono daquilo que foi feito para nós, certo? Mas, e agora? Ficamos de braços cruzados? Paulo diz que não. Ele diz, pois foi Deus quem nos fez o que somos agora, quer dizer, filhos de Deus, por causa da nossa união com Cristo. Então, se nós estamos ligados a Cristo, ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que ele já havia preparado para nós. Então, se nós cremos, nós fazemos boas obras. Então, tudo aquilo que nós fazemos a partir da nossa fé, podemos dizer que são essas boas obras, justamente que a gente faz por causa daquilo que foi feito por nós. Por isso, claro, né, o apóstolo Tiago, né, ele questiona lá no outro lugar, quando ele diz que a fé sem obras é morta. Então, obviamente, também, né, nós precisamos sempre estar atentos e justamente pensando, né, naquilo que foi feito por nós e naquilo que nós fazemos, não para nossa salvação, mas por causa daquilo que foi feito por nós. E continuando, né, em relação a essas boas obras, que fala ali no texto anterior, no texto de Tessalonicenses 4,3 diz, o que Deus quer de vocês é isto,
que sejam completamente dedicados a Ele e que fiquem livres da imoralidade. Então, aqui, quando nós pensamos em boa obra, né, ou viver para Cristo, seria basicamente isso, né? Isso seria boa obra. Que sejam completamente dedicados a Ele, é isso que Paulo diz aqui. Então, que a nossa vida, ela seja voltada para Cristo. É isso que, de alguma forma, é a boa obra que Paulo também disse anteriormente. Automaticamente, se nós estamos voltados e dedicados a Ele, nós conseguimos viver essa nossa vida cumprindo melhor, podemos dizer assim, a vontade de Deus. E mais, tá? Lá em Tessalonicenses 5, 18 diz: e sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isso é o que Deus quer de vocês por estarem unidos com Cristo. Então, mais uma vez, se vocês estão unidos, o que ele quer? Diz, uma outra boa obra é ser grato. É sempre lembrar de agradecer. Muitas vezes nós pensamos assim, que boa obra eu posso fazer, né? Podemos dizer assim, ser grato é uma boa obra. Se eu faço o meu trabalho de forma correta, é uma boa obra, porque eu tenho fé. Então, eu estou fazendo tudo que eu faço de alguma forma, na fé, é uma boa obra, porque eu faço pensando também que isso agrada a Deus. Então, tudo que eu faço por causa daquilo que Deus fez, não há uma lista assim, dizer que isso é melhor, é pior. Todas as minhas atividades, eu posso dizer assim, elas são uma boa obra, né? Porque eu faço isso unido com Jesus Cristo. Uma outra pergunta que está ligado a esse texto é como descobrir a vontade de Deus. Então, muitas vezes nós nos perguntamos, tá, mas e o que é essa vontade de Deus? Como é que eu sei o que Ele quer? Né? Como eu posso fazer as coisas de forma mais correta possível, né? Poderíamos dizer assim. E aí, Provérbios nos traz uma resposta interessante, né? Quando ele diz, confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre de Deus em tudo o que fizer, e Ele lhe mostrará o caminho certo. Então, anteriormente, ali, quando eu falei da boa obra, né? Aqui Provérbios diz para a gente confiar no Senhor de todo o coração. E não confiar em nós mesmos, né? Talvez poderíamos traduzir isso aqui de uma forma diferente. Ele diz, lembre de Deus em tudo o que fizer. Quando Paulo diz ali, lembre de agradecer sempre, é mais ou menos isso que Provérbios diz aqui. Diz, lembre sempre de Deus em tudo o que você fizer, lembra que isso é um presente de Deus, que é Deus que te deu tudo isso. E em João 8,12, ainda, né, quando pensamos assim, qual é a vontade de Deus? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará na escuridão, mas terá a luz da vida. A nossa fé, ela nos ajuda a andar na luz. Tá? É o que João está dizendo aqui. Então, quando eu penso em, mas qual é a vontade de Deus? A gente às vezes pode se angustiar com isso, dizer, nossa, será que eu consigo fazer, de fato, consigo cumprir a vontade de Deus? E aí é importante que a gente lembrar um pouco da história do nosso reformador Martinho Lutero. Ele tinha essa angústia, porque a ênfase, né, no tempo dele era muito de que Deus era um juiz, né, severo, que castigava, e aí ele tentava de todas as formas agradar esse Deus. E aí ele chegava no final do dia e começava a fazer as contas, se ele tinha feito coisas boas o suficiente, ele chegava à conclusão que não. E ele se angustiava. Aqui, por outro lado, né, a palavra de João, ela está dizendo que quem me segue nunca andará na escuridão. E como nós seguimos a Jesus? É pela fé. Né? Então, pela fé, nós o seguimos e, por isso, nós andamos na luz. E, andando na luz, podemos dizer, nós somos luz. Porque as pessoas vão nos perceber por causa da luz de Cristo. Né? E aí o texto famoso ali, né, do Sermão da Montanha,
quando diz ali, vós sois a luz do mundo, né? Ou diz, vós sois o sal da terra, está ligado a esse versículo, né? Então, diz, não existe uma cidade, uma luz para ficar escondida, ela brilha. Da mesma forma, nós, por exemplo, se nós brilhamos ou temos, de alguma forma, somos luz por causa de Cristo. E aí, em Romanos 12, 1 e 2, né, o apóstolo Paulo escreve, portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. É interessante esse texto de Romanos aqui, né? Quando a gente se pergunta, tá, mas o que eu posso fazer? Como eu posso agradar a Deus? Qual é a vontade de Deus? E aí Paulo diz, né? Mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Quando nós pensamos na palavra arrependimento, a palavra que existe ali, né, no grego é metanoia, né, onde vem outras palavras aí que a gente usa, né, paranoia, enfim, vem de mente. A metanoia, ela significa transformação da mente. E aqui, essa palavra é usada por Paulo, ele diz, deixe que Deus transforme tua mente. Só Ele pode fazer isso. E com essa mente transformada, é que nós vamos conhecer a vontade de Deus. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus. Então, quando a gente às vezes se angustia, se pergunta, o que eu posso fazer? Será que eu estou fazendo o suficiente? É importante nós termos muito claro isso, né? De que, na verdade, quem nos capacita para isso é Deus, através da ação do Espírito Santo, quando ele entra em nossa vida, ou quando ele entrou em nossa vida, e assim ele causa essa transformação em todos nós. É maravilhoso isso, eu diria, né? Nós temos essa certeza de que, pela ação do Espírito Santo, nós temos as nossas mentes transformadas. Diz assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável. E ainda lá no Salmo 40, né, fala, esperei com paciência pela ajuda de Deus, o Senhor. Ele me escutou e ouviu o meu pedido de socorro. E João 10, 27, né, foi um texto que usamos há poucos dias, né, em nossas leituras. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Quando pensamos nessa vontade de Deus, essa figura do bom pastor Jesus, ela é fundamental. Como nós conhecemos a voz do nosso bom pastor? É estando próximo dele. Então, quando nós nos perguntamos, tá, mas qual é a vontade de Deus? Uma delas é que estejamos muito próximos dele. Quanto mais nós estivermos próximos dele, certamente, mais nós temos condições de conhecer a sua voz e assim nós podermos seguir essa voz. E lá, em 2 Timóteo, né, 3, 15 e 17, tem um outro texto, né, também escrito pelo apóstolo Paulo, aqui se referindo a Timóteo, né, quando ele diz, e desde menino, você conhece as escrituras sagradas, as quais lhe podem dar a sabedoria que leva à salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Isto para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo
de boas ações. Então, quando eu falei antes, né, da voz do bom pastor, como nós conhecemos melhor, aqui o apóstolo Paulo está nos dando a receita, né? Podemos dizer, ele diz para a gente, precisa para isso conhecer a Escritura. Nós precisamos ler a Bíblia, nós precisamos conhecer a Bíblia, precisamos estudar a Bíblia, porque à medida que nós a estudamos, nós vamos nos aprofundando e vamos tendo as orientações corretas também para nós vivermos a nossa fé da melhor forma possível, né? Diz, pois desde menino você conhece as Escrituras, as quais lhe podem dar a sabedoria que leva à salvação, por meio da fé em Jesus Cristo. Diz, sempre é por meio da fé. Mas é importante, né, nós termos esse alimento espiritual, porque ele nos dá aquilo que nós precisamos para seguir a nossa vida. Assim como nós nos alimentamos, né, nós precisamos também do alimento espiritual. E porque a Bíblia é inspirada por Deus. Ela não é algo inventado, algo criado, mas ela é inspirada justamente porque ela é sempre, por isso que ela é sempre atual, né? Ela vai nos trazendo sempre de novo as orientações para o nosso tempo, para o hoje, para o agora. E conhecendo a Escritura, diz Paulo, nós podemos estar melhor preparados para fazer todo tipo de boas ações. Então, quando muitas vezes nós ficamos em dúvida, né, quanto melhor nós conhecermos a palavra, melhor nós teremos discernimento, né, quando às vezes precisamos tomar decisões, enfim, né, e se nós não os temos, né, nós precisamos nos colocar diante de Deus com muita humildade, em oração, né, pedindo que Deus, de fato, nos auxilie, né, nesse processo e nessa caminhada. E a nossa última pergunta. A partir disso tudo que nós vimos, né, sobre a vontade de Deus, tá? Bem a pergunta. Que responsabilidades coloca Deus sobre nós por conhecermos sua vontade? Conhecer, o conhecimento em si, né, de uma forma geral, ele responsabiliza, né? Quem estuda, quem passa a ter mais conhecimento, ele se torna responsável por uma série de situações, né? Porque novas coisas aparecem, novas responsabilidades surgem. Assim também, né, acontece em relação à vontade de Deus. Nós conhecemos a verdade. E se nós conhecemos a verdade, nós temos uma responsabilidade por conhecermos essa verdade e essa vontade que Deus tem. Então, há inclusive um texto que eu não citei aqui, mas o apóstolo Paulo também cita, né? Quando ele diz para Timóteo, não te torna negligente em relação ao dom que você tem. E se Deus te deu esse dom, você tem que usá-lo, você não pode ser negligente. Podemos dizer a mesma coisa aqui. Se nós conhecemos essa vontade, nós não podemos negligenciar essa vontade que Deus trouxe para todos nós. E para finalizar, 2 textos aqui, João 13:17. Já que vocês conhecem esta verdade, serão felizes se a praticarem. Então, nada mais né, do que praticar essa verdade, que nós já falamos antes ao longo do nosso estudo. Então, conhecer a verdade e praticar a verdade. E 1 Pedro 2:4-2. Então, de agora em diante, vivam o resto da sua vida aqui na terra de acordo com a vontade de Deus. E não se deixem dominar pelas paixões humanas. Então, tanto um texto quanto outro, e há muitos outros textos ainda em relação a isso, né? Que falam exatamente da responsabilidade que nós temos como cristãos, né, porque nós conhecemos a vontade de Deus. Então, também não podemos nos tornar negligentes em relação à vontade do nosso Deus. Que Deus, Espírito Santo, nos abençoe para que, na nossa prática do dia a dia, nós, de fato, consigamos
usar essa nossa responsabilidade como cristãos, né, por nós conhecermos a santa vontade de Deus. Que Ele assim nos abençoe. Amém. Muito bem, então nós vemos aí a nossa primeira parte da nossa exposição, né, sobre esse texto, sobre a santa vontade de Deus. É claro que poderíamos falar aqui, né, muito mais tempo sobre isso, né, talvez fazer 2, 3 estudos até. Mas, de uma forma resumida, né, algumas pinceladas, né, sobre aquilo que é a santa vontade de Deus. Observações, perguntas? Se vocês quiserem abrir as suas câmeras, né, a gente pode fazer um print da tela aí, né, para a gente depois postar também no grupo da congregação. Olá, pessoal, vocês estão me ouvindo? Eu acho que a gente descobriu que tem 2 orelhas, pastor. Mas a orelha não ouve, que ouve o ouvido. Vamos fazer alguém faz um print da tela, Camila e o Vladimir também, né? O grupo da Vera aí, talvez consegue todo mundo apareça aí, né? Ih, tá difícil. Tem Tá gente. difícil, não cabe todos? Não cabe Tem na muita tela. gente aí na mesa, né? Eu vi que tem um grupo grande aí. Como é que a gente faz print, Lu? Eu não sei fazer No print. teu eu não sei fazer. Eu só sei fazer assim, quer ver? Mas daí aparece minha mão. Tá, eu no meu. Quer ver como é que eu faço? Fica bem bonitinho. Cadê a congregação? Tá lá em cima. Ó, eu já mandei um print daí. Quem sabe alguém mais faz um? Até ali, ó. A Cristiane não apareceu no meu aqui. Alguém faz um? Alguém mais fez? No que eu fiz, no que eu fiz, apareceu. Então, Só apareceu a Camila. agora a Jane sumiu. Como diz o Davi, tá... Postou ou também? Bom, muito bem. Muito bem, pessoal. Perguntas, observações, questionamentos? Quer deixar a pergunta, Silvia, antes de ir? O frio congelou as perguntas? Não. A gente falou muito nos últimos estudos, nos últimos dias, né, pastor, sobre perseverar, né? E a gente, eu acredito que a gente também, para esperar o tempo de Deus agir na nossa vida, a gente é muito imediatista, muito precipitado, a gente tem esse nosso lado homem querer desafiar também, né? Então, fica uma situação que a gente pede e já quer que a coisa aconteça, né? O tipo, não deu certo, já cobra de Deus, e Deus tem um reloginho diferente do nosso. E isso muitas vezes nas nossas vidas é difícil da gente, é, é difícil assim da gente, não é aceitar, mas assim da gente acatar naquele momento essa diferença de fuso horário de Deus e o nosso horário, o nosso tempo. Porque as coisas aqui nessa vida da Terra, ela é muito rápido, né, pastor? Tudo passa muito rápido, tudo cobra muito rápido.
Tudo acontece assim, num estalar de dedos. E a gente percebe assim que Deus não falha nunca. E a gente precisa passar por algumas provações para poder entender e aceitar melhor esse tempo de Deus. Quando a gente fala... Eu penso que é assim que a vida da gente acontece. A gente só passa a reconhecer algumas coisas quando a gente não as tem mais, né? E eu fiz um comentário ainda essa semana com uma pessoa, eu ainda comentei assim, bah, Deus é bom o tempo todo. E a pessoa me respondeu, o tempo todo Deus é bom. E eu digo, é só isso que Deus quer da gente. Que a gente reconheça que Ele é bom, que o tempo pertence a Ele, que a nossa vida pertence a Ele. Ele nos dá discernimento, Ele nos dá tantas condições materiais, físicas, para a gente poder discernir a nossa vida da manhã à noite para ser uma pessoa do bem, para fazer as coisas legais, e muitas vezes a gente dá uma escorregada, né? Sai meio que fora dos trilhos ali. E ele está lá de bracinhos abertos, nos esperando para nos perdoar. E aí eu digo, onde Deus só quer isso, eu pensei que é a única coisa que ele fica esperando é esse reconhecimento que a gente tem com ele. Que ele é bom, e que ele não abandona, e que ele faz, e que é o tempo dele, não o meu tempo. Talvez assim, eu não gosto muito de usar esses termos, né, que eles são muito teológicos, né, a justificação e santificação, né, que a justificação é aquela parte que é a fé, né, eu sou justificado, quer dizer, Deus me vê como alguém justo, porque alguém assumiu o meu pecado, que foi Jesus. Por outro lado, vem a santificação, essa é a vontade de Deus em relação às nossas obras. A outra é a questão talvez seria não tanto a vontade ou o plano de Deus, que às vezes Deus tem, né, que é uma outra esfera, né, que nós geralmente não entendemos os planos de Deus, né, porque nós temos a nossa forma de pensar as coisas, a nossa forma de pensar o mundo, a nossa forma de olhar o mundo, né, e a gente olha sempre da nossa perspectiva. Isso é em geral, isso também em relação a outras pessoas, né? A gente às vezes não consegue entender outras pessoas porque a gente olha da nossa perspectiva. Assim como a gente olha para Deus da nossa perspectiva, né? Do nosso jeito de ser, né? Às vezes com um olhar meio cego, né, pastor? É muito cego, né? Sem lente, sem óculos, sem nada, né? É completamente enviesado, né? Porque né, o que não nos convém, a gente tem dificuldade de acatar, de aceitar, né? E assim é em relação a Deus também. E isso também diz respeito a essa parte que é chamada de santificação, que é fazer a vontade de Deus. Sim, Deus nos justifica, Deus, né, nos salva, mas, por outro lado, né, esses textos mostraram também que de nossa parte também tem agora esse seguir a Jesus. Né, e ele exige de nós também uma determinação e uma dedicação. E isso é racional também, né? Porque a fé não é racional, mas essa parte de eu me adequar, vamos dizer assim, né? Aquilo que Deus quer, isso é racional. Para isso Deus me deu essa capacidade também, a razão para como eu me torno, como é que eu consigo ser grato quando eu olho para o que Deus faz. Para isso eu uso a razão, né? Eu conto as bênçãos, né? Vamos dizer, contar as bênçãos, isso passa também por aqui, né? Então, eu preciso também, né, ter esse lado racional para aquilo que Deus quer de mim, para eu me adequar a isso. Assim como a gente, quando vai, por exemplo, sei lá, para um emprego novo, alguma coisa assim, um emprego novo não, no emprego, a gente tem que se adequar a algumas regras, né? Você entra num determinado espaço, alguma coisa, tem lá as regras, a gente tem que se adequar, a gente precisa seguir naquele caminho, né, para que as coisas funcionem. Eu não vou chegar no emprego e dizer, não, eu vou fazer do meu jeito. Não posso, né? Eu preciso me adequar, tem regras, tem toda uma cultura organizacional, enfim, né? Eu vou entrar ali e vou seguir ali, né? Vou me adequar. De alguma forma, a gente pensa em relação a Deus, é isso também, né?
Deus me dá os mandamentos, Deus me diz qual é a vontade dele. Não quer dizer que Deus não nos perdoe, né, dos nossos deslizes, claro que ele perdoa, né, mas ele quer de nós essa vontade também, de fato de nós querermos fazer a vontade dele. Então é importante, a gente tem que ter isso muito, muito claro, assim, né, que sim, Deus quer que eu siga, né, e ele quer que eu faça um esforço, ele exige, obviamente, um esforço de minha parte, né, exige muitas vezes uma disciplina para que eu consiga fazer, senão eu também não vou conseguir fazer, né? Não posso também só fazer como o Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, né? Claro que em alguns momentos isso é real e verdadeiro, né? Deixa Deus me levar, né? Podemos talvez mudar esse refrão, né? Mas eu Mas preciso a nossa sim. vida pertence a ele, pastor, por que não? Deixa a Sim, vida me sim, levar, sim, deixa nesse Deus me... sentido, sim, né? Nossa vida pertence a ele. Sim, nesse sentido, sim. Mas, por outro lado, né, essa parte nos cabe como, quando diz, nós somos a luz e o sal, aí sim entra o nosso exercício também, né? Talvez seria essa a palavra correta, nosso exercício da fé, né? E nós exercitarmos essa fé, de vivermos essa fé. Ele quer que a gente acredite nele, que seja dele, mas ele quer atitude também. É isso, essa é a palavra, né? Atitude. E hoje se fala muito nisso, né? A atitude, né? As pessoas com atitude, né? Até na primeira infância, Sim, né? Hoje né? É muito falado, até com esses pequenininhos. Eu que sou vó de pequenininho, já estou ouvindo esse tipo de coisa aí passado para os pequenos. Me fugiu o que eu ia falar. Agora eu lembrei. É que enquanto o senhor falava, eu tinha me lembrado de alguma coisa, daí daqui a pouco assim me deu um branco, coisa da idade já, né? Você já vai justificando. Às vezes também tem uma situação, pastor, eu me questiono, será que eu estou fazendo as coisas que agradam a Deus? Eu já me perguntei várias vezes, sabe? Assim, né? Mas também já aprendi em tantas palestras, em tantos estudos, em tantas terapias feitas, inclusive com pastor psicólogo, né? Que quando a gente tem interesse, quando a gente tem essa coisa racional, que nem você estava falando ali, né? E aí tu vai ah, buscar alguma coisa, tu vai te abrir para ser uma pessoa melhor, essas coisas assim, tu precisa acreditar em alguma coisa, porque tu está sendo o teu máximo, está sendo o teu 100% para essa novidade na tua vida, para essa oportunidade que te deu, né? E às vezes também tem uma outra situação assim, que tu vê assim, a tua vida está tudo assim acontecendo tudo tão certinho. De manhã assim, meio-dia, tarde, do jeito que, né, vem o outro dia, tudo muito certinho. Você, como Deus está sendo bom, generoso, aí daqui a pouco a pessoa tá lá, ó, sobe no salto por causa dessa situação. Ó, tô sendo abençoado, né? Tipo, mais abençoado do que tu, porque as coisas estão dando muito certinho para mim. Aí vem assim, a cara do ditado, né, pastor? Quem sobe rápido também cai rápido, né? e quem está de pé, veja que não caia, né? Como o próprio apóstolo Paulo, né, chama atenção, né? E aí Quem esses detalhes, essas palavras aí que ficam não tão praticadas, não tão pregadas todo dia, é que são importantes nessas horas também, né? e aí entra uma outra palavra, né, que Jesus fala ali, né, quando ele pede para os discípulos orar e vigiar, né? A vigilância, né? Orar e Uhum. vigiar, ele está sempre, diria assim, está no nosso dia a dia, né? Claro que a gente passa períodos de tranquilidade, né? Sem o ciclone, né? Eu acho que Mas há daqui 2 a dias pouco, atrás, pastor, há 2 dias atrás, esse orar e vigiar, e aí foi uma situação, acho que pegou bastante gente aí, né? Botou em prática para bastante gente. que, na verdade, assim, né? Isso é muito do ser humano, né? De a gente ficar muito angustiado quando a gente está diante de um problema, principalmente, sei lá, seja um problema da Catástrofe. natureza, né? Seja um problema físico, um problema material.
a Que não doença, né? dependa só da gente, né? Mas aí muitas vezes a gente, na questão às vezes espiritual, de cuidar da nossa fé, a gente às vezes esquece esse orar, né? A gente ora muito para outras coisas, não que não possa, obviamente, né? Não estou dizendo isso, mas a nossa tendência como ser humano é assim, olhar muito para aquilo que nos afeta, né? Muito mais o sentido, né, do nosso dia a dia. E muitas vezes essa parte espiritual a gente acaba não se ligando tanto, né? Para a gente às vezes não cair em tentação também, né? De a gente esfriar na nossa fé, ou quem sabe até perder a fé, né? Então, esse é um detalhe muito importante também, né? Quando a gente pensa no sentido de sempre orar e vigiar, também em relação ao cuidado que precisamos ter com a nossa própria fé, né? Para que ela esteja sempre muito bem cuidada, né? Assim como a gente faz com uma árvore, né? Uma planta, né? Rega e deixa ela sempre bem cuidada para ela poder produzir também, né? Então, para ela poder produzir, ela precisa estar bem regada, né? Bem alimentada também, né? Então, esse orar e vigiar, né? Ele também está muito ligado, ou deveria estar, né? E muitas vezes a gente acaba negligenciando, mas isso é muito do próprio ser humano, né? Que a gente parece que percebe mais nessas coisas que nos afetam mais diretamente. Então lá a gente grita, né? E pede, né? E chama, né? Chama para Deus nos ajudar. E se a resposta não vem de imediato, a gente fica bem frustrado. E fica, né? Ah, E vou dizer assim, às vezes a gente, em nossa vida aqui, talvez não vamos ter resposta para algumas perguntas, né? Para alguns questionamentos, né? É bem provável que muitas perguntas nossas em nossa vida aqui fiquem sem resposta. Porque a gente, né, tem coisas que estão muito além, né, dessa nossa angústia também, né? E aí entra aquilo que a Vera colocou antes, talvez da vontade ou daquilo que Deus tem como planos muitas vezes, né? Esses planos, eles são muito difíceis muitas vezes de a gente conseguir racionalmente entender aqui, né, na nossa limitação aqui, como seres falíveis, né, frágeis, pequenos, né, em comparação com aquilo que Deus infinito, né, e onisciente. mas é importante, né, pastor, a gente estar atento, assim, né, aos sinais de Deus para muitas providências na vida da gente. Eu acho que isso é bastante importante. E a gente consegue ter essa visão, essa percepção, fazendo, praticando mais a palavra, aprendendo mais, se dando essa oportunidade, né? Revivendo algumas coisas que a gente já aprendeu em outros tempos, porque isso aí nos fortalece. E nos fortalecendo, aí nos leva para essa situação de esperar o momento dele, o momento das coisas acontecerem, e ficar confiante, vigilante, confiante, né? Orai e vigiai também. Com certeza. E ali, né, tem até um texto que, quando Paulo fala para Timóteo, né, ele elogia, na verdade, Timóteo, né, diz, você conhece a Escritura desde pequeno, né, então você conhece, você está bem preparado, né, no caso ali, para ele exercer o ministério, né, Uhum. mas da importância, né, desse conhecimento, né, justamente para crescimento, né, para fortalecimento, para crescimento, enfim, né, para a nossa vida, para o nosso alimento, na verdade, né. É verdade. E é nesse aspecto, assim, eu já, como eu já sou dessa coisa, eu já me boto nesse pé no chão, nesse dia de hoje, assim, eu fico vendo, assim, por exemplo, a direção, né, nós estamos agora há um mês aí da convenção, né, a direção da IELB, são pastores e tudo. E olha a felicidade, são pastores que estão em cargos administrativos para cuidar de toda essa parte dessa central da igreja, né? Porque tem tantos galhos aí dependendo desse trabalho deles ali, e a felicidade que é e o prazer que é quando eles
tanto da gente ver como eles fazerem um culto, ou darem um estudo bíblico, ou darem um seminário de alguma coisa, passar um pouco, né, renovar um pouco aquele aprendizado deles, né? Como que é bom, que é bom isso aí. No entanto, eles foram eleitos 4 anos, pelo menos, né, 4 anos, para fazer aquela outra função. E a importância, aonde eu quero me referir, a importância dessa prática da palavra, tanto daquele que dirige, como da gente que aprende, né? Vocês são pessoas estudadas para isso. E aí eu me refiro no setor da igreja, que naquele momento eles poderiam dizer, não, agora eu sou presidente, agora não vou fazer nada, não vou dar um culto, não vou dar, né? E não, eles fazem, aceitam, fazem com prazer, pelo menos dos que eu tive conhecimento, fazem com bastante prazer isso aí, e também é momento, assim, deles crescerem, né, com o próprio aprendizado deles que tiverem e tá com essa prática. Eu acho que a prática faz a pessoa crescer na fé, né, pastor? Nessa esperança, pelo menos, de que a fé cresça. Eu acho que praticando a palavra acontece melhor. Com certeza, né? Sempre, eu diria assim, a teoria e a prática, né, tem que andar juntas, né? Em todas as áreas, né? Na nossa vida como cristãos, eu diria também, né? Quer dizer, Hum. também não adianta a gente só ter o conhecimento teórico, né? Ele não vai, posso conhecer a Bíblia toda, como a gente viu no último culto, né? O texto lá de Paulo, né? Ainda que eu tenha o dom de, né, o conhecimento extremo, né? Mas se não tiver amor, diz Paulo, não adianta nada, quiser a prática. Então, eu preciso, sim, ter sempre o conhecimento, mas eu preciso ter a prática, né? Justamente para que eu consiga dessa forma, né? Todos nós como cristãos, né? Nós estarmos sempre muito bem preparados também. Vamos terminar com a oração da bênção, tá? E depois eu tiro a gravação, tá ok? O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Boa noite, pessoal. Vou pro